oficial do TDC. Olá, mundo! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast The Developers Life, o podcast mais legal da internet, segundo a minha mãe. Estamos voltando a gravar o podcast depois de um hiato, então sempre que eu fico um tempo sem gravar por pura desorganização minha, eu falo que estou começando uma temporada nova. Então hoje estou começando uma temporada nova com ele, o grande, o único Giovanni Bassi. Tudo bem contigo? Tudo bem, André, e você? Tudo bem, valeu! E hoje nós vamos falar aqui direto do TDC. Primeira vez que estamos fazendo com vídeo, primeira vez com uma mesa, primeira vez pessoalmente que eu sempre gravo podcast online e remoto, então eu não sei nem para onde olhar aqui, mas vai ficar legal. Me disseram que é para essa câmera. E estamos ao vivo na plataforma do TDC. Então, Giovanni, dá um oi para o universo aqui nas câmeras. Olá, universo, é olá, mundo, né? Olá, mundo, tudo bom? Sou o Giovanni, tô aqui para bater papo, vambora. Bora! Então vamos lá, então, logo depois da vinheta. Não, brincadeira, não tem vinheta. Então vamos lá. Fala que tem que se inscrever, assinar apertar o sininho. O pessoal tá assistindo aqui e nunca ouviu falar do podcast Developers Life, já vamos fazer a propaganda. Muito obrigado. Depois eu te pago aquela comissão. Tá? É muito fácil pagar comissão de porcentagem do que a gente ganha no podcast, que a gente não ganha nada, então fica tudo certo. Para quem não conhece o podcast The Developers Life, tá vendo aí pela plataforma do TDC, pode entrar em podcast.developerslife.tech. Só que o tech é chique, então é com CH, tech. podcast.developerslife.tech. Vocês podem entrar lá, podem me encontrar nas redes sociais como Programador Real. Mas vamos parar de falar de mim, vamos falar dele. Vai pôr no YouTube também? No YouTube, não. Só no podcast vocês conseguem encontrar ele no Spotify, no Anchor, no Deezer, em qualquer plataforma legal de podcast e até nas ruinzinhas também. É isso aí. Mas assim, para quem não conhece, no nosso podcast a gente tem um convidado apenas e o foco, o tema do podcast é o convidado. Então, Giovanni, se apresenta pro pessoal, diz quem você é, diz o que você faz da vida, o que você já fez de legal, poemas favoritos, o que você gosta de comer, o que você quiser falar. Então, eu sou o Giovanni Bassi, eu sou programador, eu sou um dos fundadores da Lambda 3, que é uma empresa de desenvolvimento de software que a gente vendeu para a Tivit há quase 3 anos atrás. Então hoje a Lambda 3 é parte do grupo Tivit, né? E todos nós trabalhamos no grupo Tivit. Eu sou inicialmente formado em administração, eu transicionei para desenvolvimento de software 20 e tantos anos atrás. E cara, eu acho que assim, eu não fiz faculdade ligada a desenvolvimento de software, nada disso, né? Então eu sou autodidata e eu acho que isso me tornou um curioso. Eu sou um curioso, sou um grande interessado. Então, sabe aquela birra que às vezes a gente pega de uma matéria chata da faculdade, que eu também tive, só que na administração, né? Eu nunca tive isso com tecnologia. Então, eu sou um eterno curioso, um eterno interessado. As coisas que as pessoas reclamam, putz, lembra daquela aula de algoritmo? Eu fui estudar algoritmo me divertindo, sabe? Tipo, nunca foi um peso pra mim. Pra mim, sempre foi uma diversão. Então, até hoje, 20 e tantos anos na área, eu sou um eterno curioso, me divertindo. Quando eu transicionei, uma coisa que eu falo sempre, né? Quando eu transicionei de área, a impressão que eu tive é que eu não trabalhava mais, assim, eu estava de férias. Eu trabalhava antes, sabe? Quando eu estava na área financeira. Aí eu estava trabalhando, agora eu não trabalho mais, eu só me divirto. Perfeito, eu ia até te perguntar, porque você falou assim, eu vendia Lambda e tal, e hoje eu trabalho. Eu ia falar, como assim trabalha? Ficou milionário vendendo e tal, não está de férias eternas agora? Não, agora eu trabalho pela Revolução Comunista. Não, brincadeira. Toca a musiquinha. Eu trabalho como Chief Software Architect, eu sou a grande referência técnica dentro da Lambda. A gente, quando tem desafios técnicos maiores dentro dos projetos ou junto de algum cliente, eu estou sempre ali presente, né? Então, o meu trabalho é um trabalho muito mais consultivo, seja diretamente com os times da empresa, seja diretamente com o cliente, varia dependendo da necessidade, né? Mas essa é minha pira, né? Eu nunca fui aquela pessoa de sentar e falar, não, eu vou ficar aqui quieto, programando funcionalidade de um projeto.
se você me botar pra fazer isso por muito tempo, eu fico maluco, assim, sabe? Eu gosto de estar sempre encontrando desafios onde eu tô aprendendo coisas novas. Então eu tô sempre empurrando as fronteiras do que eu conheço e do que o cliente precisa, entendeu? Eu funciono melhor desse jeito, num processo constante de empenho e desempenho, sabe? Cara, eu acho que isso que faz a gente ficar vivo na programação, né? Eu até estava falando recentemente que não teve uma empresa que eu trabalhei que eu fiz só coisas que eu já tinha feito. A gente pega pepino novo e sai desafiando, né? E conta pra gente, a origem foi no Lambda do filme. Foi. Na verdade, assim, sim, a origem é essa. Da Revolta dos Nerds, lá do filme da década de 80, sim. Que inclusive é um filme super problemático, né? Em diversos níveis. E hoje o pessoal conhece, acho que pelo Jovem Nerd, né? O Jovem Nerd já tinha pego essa referência antes, porque o podcast é de antes, a Lambda 3 surgiu em 2010, mas o Trilambda, ele é muito anterior a isso. Ele já tinha, quando o Jovem Nerd foi usar, né? Ele já tinha mais de 20 anos, né? Então é uma referência nerd, é uma referência cultural, né? Só que hoje em dia muita gente nunca nem viu o filme, não recomendo que vejam, né? Porque esse filme tem vários problemas, é um filme bastante machista e tal. Só que lá atrás, né, a gente não enxergava as coisas tão bem, né? Essa problematização, ela é muito mais recente na sociedade, né? Mas eu acho legal assistir o filme já com uma cabeça assim de pensar como que era antigamente. Exato. Que nem quando a gente assistiu o Tron. Exato. O Tron você não pode assistir esperando tecnologia. Exato, é outra coisa. Então, sim, veio de lá porque eles tinham uma irmandade que era Lambda, né? Trilambda. E a gente e vem do fato de que é impossível achar o nome de uma empresa, né? O programador já é ruim para dar nome para as coisas, né? Aí a gente queria uma empresa que tivesse o domínio.com.br. Cara, é impossível. É um nome curto, que seja fácil de lembrar e tal. É muito difícil. E aí isso surgiu e falou, pô, o domínio existe, dá para fazer e tal. Então foi meio que, vambora, vamos com esse aí. Que massa, cara. Eu sei bem, quando comecei o Vida de Programador, cara, vidadeprogramador.com.br é comprido, né? Qual que é o seu e-mail? O meu e-mail, andré@vidadeprogramador.com.br. A pessoa já dormiu na metade. É verdade. Massa, cara. Mas, só para aproveitar aqui, a gente tá fazendo parte aqui da plataforma TDC, então é o podcast Tem Tempo para Pergunta. E eu queria fazer uma pergunta para você, uma pergunta... Você tem uma pergunta? Tem uma pergunta. Você tem uma pergunta também? E eu vou fazer uma pergunta... Tô brincando, gente. Olha aqui, bastidores para quem tá vendo o vídeo, não tem nada, é falso. Nós temos perguntas. Não, é falso. Mas beleza. Mas vamos lá. Giovanni, você falou que transicionou há muito tempo atrás, há mais de 20 anos. Curiosidade de velho. Qual que foi sua primeira máquina? De máquina em casa mesmo? Você transicionou com ela ali. Então tem várias. Assim, na infância eu lembro da gente programando na casa do meu primo, que tinha um TK-85. Os meus pais compraram um XT, que é pré-286, né? Lá atrás, que acho que era 16 bits o XT, né? Eu me lembro. Cara, eu acho que era 16 bits. Isso foi na década de 80 ainda. Depois acabaram fazendo um upgrade para um 386 DX2, eu acho, né? E quando eu transicionei de carreira, eu não me lembro exatamente. Talvez já fosse um Pentium. Foi lá em 99, 2000, eu não lembro exatamente mais o ano, sabe? Porque faz muito tempo mesmo. Mas eu acho que era alguma coisa assim, já era, pelo que eu me lembro, tá? Eu tava programando com Windows 2000. O que eu tinha na minha máquina instalado na época, eu acho 2000 já? Eu acho que era o Windows 2000. Eu acho que era, eu não tenho certeza. É verdade, 2023, né? 23 anos. Fala 20 anos, eu tô pensando lá nos anos 90. Pode ter sido o 98, mas eu não lembro. O 98 era um bom, lembra que saiu o SE, 98, o SE2 e tal. Foi algum desses, ou foi um ou foi o outro, tá? Que eu comecei programando profissionalmente com Visual Basic 6. E começou a fazer. Na verdade, assim, eu comecei, assim, o primeiro passo profissionalmente foi com o macro do Excel. Sim. Porque eu tava na área financeira e eu precisava resolver uns problemas e tal, e aí eu comecei a me aventurar no VBA, lá nas macros Excel, e aí os problemas foram aumentando, não tinha ninguém na área que resolvesse o problema, e aí eu fui atrás, arrumei um VB ali, e o primeiro software que eu fiz era o VB6 com banco de dados Access.
Nossa, saudades, hein? E funcionava. Era ruim pra caramba, mas como a gente tinha um departamento pequeno e as demandas não eram de alto volume, isso funcionava. Então, assim, as primeiras coisas que eu fiz, eu trabalhava em companhia aérea, né? Então eu fui resolver sistema de conciliação de cartão de crédito, problemas financeiros em geral, assim, sabe? E como eu já tinha experiência com a questão da automação do Excel, eu comecei... Cara, assim, eu me lembro de, na época, eu ter cortado o tempo de trabalho dos meus colegas em mais de 70%, 80%, assim, sabe? Então já aumentado a produtividade do time, sabe? Isso com experiência quase nenhuma. Eu era praticamente amador, assim. Eu só não era programador porque eu tava ganhando, né? Uhum. Mas eu era totalmente júnior, amador e tal, mas conseguindo resolver. Só que na época você tinha que fazer tudo. Depois eu arrumei orçamento com o meu chefe, a gente comprou um servidor, um Windows, consegui um SQL Server, mas... Cara, era tudo muito artesanal. Então eu tinha que fazer a gestão do servidor, eu tinha que fazer a instalação de todo o software, a gestão da rede, a configuração do banco de dados. Eu tinha que fazer tudo, cara. Tinha que fazer tudo. Eu fazia tudo. Eu era um departamento de uma pessoa só. Hoje o pessoal fala full stack, full cycle, eu falo, meu amigo, a gente não tinha opção 20 e poucos anos atrás, sabe? É um nome bonito, né? Eu falo que antigamente a gente era anapropégua. Já ouviu esse termo? É o analista, programador e filho de uma égua. É isso. Era tudo culpa do programador, né? Exato. Eu até vi uma tirinha que você fez lá recentemente, né? Que o programador não tá lá, não tá trabalhando no presencial, nada na empresa funciona, né? O ar-condicionado não funciona, nada funciona, né? E o que funciona é a programação, porque tá remoto e o pessoal não fica interferindo. Só a gente funciona. Exato. Então vamos entrar em polêmica, então? Vamos falar de polêmica? Bora. Remoto, presencial ou híbrido? O que a pessoa preferir. Eu acho que a maioria das pessoas prefere o remoto, né? Mas... as pessoas não, programadores, né? São categorias diferentes. É um tipo à parte, né? De ser. Eu percebo que a imensa maioria das pessoas prefere o remoto. Mas algumas pessoas eu já ouvi falando, não, eu gosto de... eu vou te falar que o presencial full time ali... Eu acho que ninguém falou, sabe? Eu gosto de todo dia. Mas eu vi algumas pessoas falando, não, eu gosto de ir de alguns dias por semana ao trabalho, eu moro perto do trabalho e é legal estar lá e estar num ambiente diferente. Então, para mim é bem evidente que existem pessoas que gostam daquele ambiente eventualmente. Só que é inegável que a maioria não quer estar na empresa e se for a empresa, é uma coisa super eventual, assim, sabe? Isso as que moram na cidade da empresa, né? Porque tem as que moram a milhares de quilômetros e não tem essa opção, né? Mas, tipo, a gente está em São Paulo. Tem muita empresa de tecnologia em São Paulo, então as pessoas que programam estão aqui, muitas delas estão na mesma cidade, né? Estão próximas da empresa. Aí, de vez em quando, elas vão na empresa. E tudo bem, assim, uma eventualidade e tal. Mas eu acho que essas horas de trânsito e tudo mais são horas que a gente ganha de volta na nossa vida. E apesar de que existem sim alguns desafios no processo de comunicação e criação de consenso e negociação, etc., num time de desenvolvimento, eles são superáveis, sabe? Eu acho que a empresa que fala que ela não consegue trabalhar no remoto, ela é preguiçosa e incompetente, entendeu? E ela tem que trabalhar melhor para resolver esses problemas. E se ela não consegue trabalhar bem no remoto, ela também não vai conseguir trabalhar bem no presencial. Quando um gestor fala isso, ele está demonstrando a própria incompetência. Concordo contigo. Eu vou dizer que eu trabalhei para uma empresa de Minas recentemente, remoto, e eu nunca tive tanto contato com colega em outras empresas presenciais como eu tinha ali, porque era bem administrado. A gente falam que o problema do remoto é ter mais reuniões, né? Que você não tem deslocamento, tem mais reunião. Mas a gente estava sempre em contato. Precisou de alguma coisa, chama, grita e tal. Mas isso é bacana. E teve uma história que eu vi no Twitter, eu não vou citar nomes aqui para não entregar ninguém. A pessoa falou que estava fazendo uma entrevista aqui em São Paulo. E aí tinha uma regra lá que se a pessoa morasse a partir de 80 quilômetros, tipo 80 para mais, podia trabalhar remoto. Se fosse 80 para menos, tipo 79, tinha que ser presencial. Aí ela falou, então se eu estiver morando a 79 quilômetros, eu tenho que vir. Se eu mudar o meu aluguel para 1 quilômetro para frente, eu já não preciso mais. Então são umas regras meio... Não faz sentido nenhum, é arbitrário pra caramba. Eu acho que a gente tem que caminhar para
um cenário novo de empresa, né? E eu acho que as justificativas e as ferramentas que as empresas têm usado para tentar controlar a hora de quem está programando, elas são muito ruins, né? Então tem empresa que está filmando a pessoa o tempo todo, Sim. que está tirando print da tela. Como se o gestor soubesse o que quem está programando não está fazendo. Assim, o gestor ou a gestora, essas pessoas não programam há muitos anos. A pessoa pode passar o dia inteiro enrolando e você não vai saber. Exato. Entendeu? Isso seja no remoto ou no presencial, isso não é um problema do remoto, sabe? Então, o que a gente tem que fazer são desenvolver sistemas culturais para que o desenvolvimento de software funcione. O problema de desenvolvimento de software é um problema de formação de equipe, de consenso com relação a produto. Ele é muito mais amplo e ele funciona no remoto. Sim. Então, uma empresa que não consegue fazer isso no remoto também não vai conseguir fazer no presencial. O problema não é. Isso é uma muleta e, como eu falei, é uma demonstração de incompetência. É uma ferramenta do gestor incompetente que está microgerenciando um funcionário. Um desenvolvedor, uma desenvolvedora microgerenciado não funciona direito. E não é a pessoa estar lá presente, isso vai garantir só presença, não vai garantir resultado, sabe? Então, mas essas empresas já devem estar descobrindo isso. Essas empresas já devem ter uma entrega pífia e elas vão ter uma entrega pífia remota ou presencialmente. Exatamente. Eu lembro que muito antes do remoto, muito antes da pandemia, eu lembro que a gente estava falando sobre isso. Uma amiga minha perguntou, ela é da área de gestão. Ela falou, como que eu sei se deve estar me enrolando ou não? Aí eu falei pra ela, você não sabe. Você não sabe, não tem como saber, porque se você não entende daquele negócio, você não vai saber. Às vezes deve estar lá o dia inteiro, assim, olhando pra tela. Não tá fazendo nada. Mas é aquele momento que tá resolvendo a solução, tá achando a solução, porque a gente trava, a gente para, a gente pensa e tal. Ou às vezes, tipo aquela história, tá compilando, tá fazendo isso aqui, sempre tem uma desculpa, né? Que quem vai enrolar, vai te enrolar. Então... Sim. Eu acho assim, né? Eu já vi uma empresa, não trabalhei nessa empresa, mas um amigo trabalhava, que na hora que você estava deslogado, você não estava recebendo. Então a pessoa ela era PJ, né? E não recebia quando estava deslogada. Cara, imagina só essa situação. Você para de programar e você vai no banheiro. Você trava a tua máquina, você não tá, né? Então você não está recebendo. Aí você vai no banheiro e enquanto você está lá fazendo xixi, você pensa na resolução do problema. Sim. Só que você não recebeu para isso. Porque você não estava recebendo naquela hora. Se acontece comigo e eu sento na mesa, eu vou ter que pensar em outra coisa. Aquela solução eu não vou usar, eu não estava recebendo, entendeu? Eu vou ter que pensar em outra. Essa eu não vou usar, entendeu? Cara, é um absurdo, sabe? Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que... eu concordo. Você não vai saber. Então, como é que a gente faz na Lambda? E como eu acho que funciona? Você tem que dar autonomia para os times. Então, se você colocar pro gestor ou para a gestora microgerenciar aquele time de desenvolvimento e dizer quando uma pessoa está trabalhando e quando ela não está trabalhando, essa pessoa vai falhar. Ela é incapaz de fazer isso. Ela não vai conseguir fazer. Porque ela não tem conhecimento técnico e porque essas pessoas têm inúmeras maneiras de enganar ela. É igual quando você leva o carro no mecânico e ele te fala que você vai ter que trocar a rebimboca da parafuseta. Exato. Você não sabe nem se isso existe. Entendeu? Existe uma assimetria de conhecimento. E as pessoas que quiserem te enganar, elas vão usar essa simetria a favor delas. E é impossível você transpor isso, a não ser que você mesmo vire programador. Certo? Então, não vai acontecer. Como é que você resolve isso? Você deixa para o time se autogerenciar. Porque olha só, se tá eu, você e mais uma pessoa trabalhando juntos, certo? E a gente pega um trabalho para fazer, e eu e você estamos fazendo, e a terceira pessoa não está fazendo, nós vamos chamar a atenção dela. Mas, pô, amigo, qual que é? Nós estamos tendo que carregar o teu peso. Entendeu? Então a gente sempre baseou o trabalho na autonomia dos times. O time sabe o que ele tem para fazer. Então não é uma pessoa que fica te enchendo o saco, que não faz parte do trabalho te enchendo o saco. É o teu time, que são as pessoas com quem você se importa, que estão do teu lado, que tem conhecimento técnico e que estão carregando o fardo com você. Então existe uma responsabilidade tua com essas pessoas. Sabe? Você fala, não vou deixar meu time na mão. Isso não é legal com eles. Sabe? Isso funciona. Só que isso também não pode ser feito de maneira cínica, né? Isso é só um pedaço de uma cultura muito maior, que não é fácil de ser desenvolvida. Só que você tem a opção de desenvolver essa cultura ou ter uma entrega ruim.
Por isso que desenvolvimento de software é um negócio muito delicado, entendeu? A gente não pode trabalhar desenvolvimento de software como você trabalha o trabalho de construir uma casa. Não tem nada a ver, sabe? É um trabalho muito diferente, muito delicado em muitos aspectos, entendeu? Você pega o mesmo time e você coloca ele numa outra empresa sob outra circunstância, outra cultura, e não funciona. Mesmas pessoas, sabe? Então, é um negócio muito... com muitos nuances, sabe? É aquele negócio que é um desenvolvimento, um trabalho criativo, né? Tipo, você faz uma fábrica ali, todo mecânico, você mata o processo, né? Até porque uma fábrica você está construindo as mesmas coisas o tempo todo. E software você está construindo coisas diferentes o tempo todo. Não tem nada a ver. Porque o que já está construído a máquina faz, Exato. a IA faz, né? Exato. É por aí. Eu lembro que há muito tempo a gente brigava na empresa e eu falava ali, tipo, ó, dica pra gestão aqui, ó. Você quer matar um programador? Tira a criatividade. Tira ali a liberdade dele ouvir uma música, dele pesquisar na internet, dele dar aquela relaxada, porque... Parar para tomar um café. Por isso que eu acho que o remoto é tão legal. Porque, por exemplo, eu paro todo dia à tarde, assim, muito raro eu não parar, porque às vezes o dia está muito corrido, mas normalmente eu consigo parar. Eu paro lá por eu começo a trabalhar tarde, né? Então eu paro na metade da minha tarde, que é umas 4, 5 da tarde, assim... Eu paro para tomar um café, e aí eu preparo meu café, eu moo o café, eu fervo a água, eu faço tudo com calma, eu evito fazer o café da cápsula, que eu tenho em casa também, mas eu quero fazer. Terapia, né? Eu quero fazer o processo, eu quero moer, eu quero sentir o cheiro do grão, eu compro um grão especial, então eu vou lá, sinto o cheiro, eu olho lá a granularidade do grão, se ficou boa, faço o negócio direitinho, pois até no meu Instagram o processo que eu fazendo ultimamente, né? Esse processo é um processo que te muda de padrão de pensamento, sabe? Você desconecta um pouco, relaxa, né? Aí eu chamo a minha esposa, a gente conversa um pouco. Eu tenho uma rede em casa, então eu sento na rede, sinto com meus gatos, bato um papo com ela de uma outra assunto. Minha esposa é filósofa, então a gente entra num assunto desse, bate um pouco de papo e tal. Fico ali, às vezes meia hora, às vezes eu fico 15 minutos, às vezes eu fico meia hora, às vezes fico 1 hora, depende do dia, tá mais corrido, tá menos corrido, né? O que importa no final do meu dia, eu entreguei minhas 8 horas de trabalho. Então se eu fiquei 1 hora batendo papo com a minha mulher, eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais no final do dia, tudo bem. Mas aquelas últimas horas do dia, elas vão ser horas prazerosas de trabalho. Exato. Né? Produtivas, criativas, onde eu tô presente. Você reativa o cérebro, né? Exato, eu tô presente naquele... Porque no final do dia você tá mais cansado, né, André? Então, aquela pausa criativa, de tá brincando com meus gatos, cara. Nada supera, o ambiente do presencial não tem isso. Ainda que, pô, eu acho mó legal, assim, às vezes o pessoal do trabalho combina, a gente tem coworking liberado, né? Então, vamos trabalhar junto em algum lugar, ou vamos pra Tivit, a gente trabalha de lá hoje e tal, né? E a gente faz isso de vez em quando. É mó legal, porque a gente encontra, almoça junto, às vezes faz happy hour depois, entendeu? Vira praticamente um evento. É legal. Para pra tomar café, desce. Então aqui em São Paulo a gente encontra lá do lado do Shopping Eldorado, né? Que é onde a Tivit tem o escritório. Desce lá, vai no shopping, come um docinho, sabe? Aí volta. Às vezes o almoço é de 2 horas, volta. Cara, legal. É uma quebra de rotina. Sim. Então, esses momentos são momentos de recarregar a pilha, porque o trabalho de programação é um trabalho muito intelectual. E exaustivo. Exaustivo, né? Entendeu? Então, você precisa dessa elasticidade, né? Eu até vi uma outra tirinha que você fez também, daquela reuniãozinha rápida, né? Que a pessoa vai desligando, ela demora para desligar, ela demora para voltar, né? Isso, essas reuniões também atrapalham a gente. Então, a gente tem o trabalho de programação é um trabalho que ele não é um trabalho linear. Né? E assim, as pessoas que estão na gestão e que não conhecem, que nunca programaram, elas acham que a gente programa 8 horas por dia. Elas não têm ideia do que é o trabalho de programação. Ninguém programa 8 horas por dia. Né? É aquela cabeça de antigamente que contava linha de código, né? A exato. Produtividade, quanto mais linha de código. Eu costumo dizer assim, a gente fica parado no problema. E geralmente a solução vem em 2 momentos. Ou quando a gente está tomando banho, ou quando a gente está dormindo. E aí ou tá no banheiro. Isso. Mas é que tomando banho e dormindo são as coisas que a gente menos faz. Mas tudo bem. Não, tomar banho não, tô brincando, tá? É importante, hein, pessoal? Tomem banho, tá? Lembra da música do Ratinho, tá? Tchau, preguiça. Mas tudo bem. Eu tenho um amigo que a gente estava trabalhando uma salinha de desenvolvimento e ele chegou cara, eu vou ter que passar um relatório, eu vou ter que pedir hora extra. Eu falei, pô, por quê? Não, eu sonhei com a solução ontem, cara. Sonhei, então eu tenho que anotar.
Quem nunca, né? Exato. Cara, eu já aconteceu várias vezes de eu acordar e falar, putz. E essa é uma questão interessante. Que o trabalho de programação, às vezes você entra numa pilha e quer resolver um problema que você não tá tendo dificuldade, e às vezes você fazer hora extra, você pode até encontrar a solução, mas primeiro, não se sabe se é a melhor solução, se está cansado, entendeu? Então, de um dia para o outro, às vezes acontece mesmo você acordar e falar, putz, eu posso tentar tal coisa. Às vezes não é a solução completa, é uma ideia para tentar começar a desenrolar aquele problema. Porque essa pausa, esse descanso, ele faz com que o teu cérebro esteja renovado no dia seguinte. Mesmo se você não sonhou a solução, você começa e você resolve, às vezes, em 15 minutos, uma coisa que te exigir 3 horas no dia anterior. E você ia perder a tua janta, ia perder o contato com a tua família, sabe? Então, a hora extra, ela tem que ser evitada. Assim, a gente tem que... Ela normalmente ela é improdutiva e ela é disfuncional, porque a pessoa, depois de algumas horas, ela tá tão cansada que ela não tá mais criando software, ela tá criando bug. Sabe? Eu acho que a hora extra às vezes vem naturalmente daquele momento que você se empolgou, você fala, hoje eu vou ficar... Tá no flow, né? Tá no flow. Mas é bem isso, porque às vezes tem coisa pra resolver. Tem que resolver uma coisa com as crianças, tem que pagar uma conta, ir no banco, pagar a conta. Olha só. Tem que, sei lá, qualquer coisa assim. E você não pode que você tá lá, no seu horário. Mas a sua cabeça tá lá, resolvendo o problema. Então você fica 3 horas com a cabeça presa no negócio, enquanto às vezes no presencial você só se desliga, vai, resolve, volta e aí... refrescou a cabeça, né? É isso. É não linear. Então, a gente... você precisa ter espaço para pensar. Né? O trabalho de desenvolvimento de software não é um trabalho de digitação. Ainda que eu seja um entusiasta de uma boa digitação, né? Então um bom teclado, uma boa técnica. Eu fiz curso de datilografia lá nos anos 90, né? Aprendi a escrever em máquina de escrever mesmo, né? Mas eu acho importante, inclusive, saber digitar com os 10 dedos. Melhora a sua produtividade. É fundamental para ser programador? Não, lógico que não. A gente não é digitador. Exato. Sabe? Então é mais porque eu gosto de ter produtividade nessas coisas, porque eu acho que a hora que eu quero escrever, eu quero que aquilo flua o mais rápido possível. É por isso que eu uso o VI também, né? Então, você ganha tempo, né? Exato. Mas VI é uma maravilha. Mas deixa eu te perguntar, falando em criatividade, falando em solução, em pensar e elaborar, vamos falar de uma coisa importante, um assunto sério aqui. Qual que é a sua opinião sobre gambiarras? Eu acho que a gambiarra tem lugar. Eu sei que você está querendo zoar, mas a gambiarra tem lugar. Não zoar, mas é que nós incentivamos e defendemos a gambiarra. E vamos trazer. Não, eu acho que a gambiarra tem espaço. Ela só tem que ser combinada antes. Né? Então eu acho que assim, tem 2 lugares onde a gambiarra faz muito sentido. Quando você vai resolver um problema, você tem que resolver aquele problema da maneira mais óbvia possível. Certo? E isso muitas vezes é a gambiarra. Então, você está criando uma coisa que você não criou antes, que você não sabe o caminho e tal. Você criar aquilo da maneira mais óbvia possível vai te ajudar a resolver o problema na tua cabeça. Sim. Então, por isso que quando a gente trabalha com TDD, a primeira iteração do TDD, né? Você vai fazer... É a gambiarra. É o teste, a execução, passar o teste da maneira mais simples possível. É o Return 1. Exato, é o Return 1. Isso é literal, tá no livro do Kent Beck, né, sobre TDD. Ele mostra lá, Return 1, é isso, cara. Né? Então, durante o processo de software, você encontrar a solução mais óbvia é uma gambiarra e funciona para te ajudar a se aproximar do objetivo, né? Então só que depois você tem que refatorar. Sim. Tem a segunda parte, que é aprimorar aquele código. Então no processo de escrita natural de código você passa por isso. A outra gambiarra é aquela do tipo, eu não tenho tempo de fazer direito, eu não tenho tempo de escrever teste, eu tenho uma meta de negócio que tem que ser atendida, e eu sei que o caminhão tá esperando. Exatamente. Tem caminhão parado na fábrica por causa de um bug e eu não posso... E a comida tá descongelando e eu preciso resolver isso agora. Certo? Um arame ali. Exatamente. Amarra o arame e resolve. Isso é gambiarra. Boa. Só que isso é negociado. Isso não é tipo assim, eu vou fazer e não vou contar pra ninguém. É tipo assim... Alguém vem pra você e fala assim, resolve esse problema. Você vira e fala assim, vai levar 2, 3 dias pra resolver, porque eu tenho que fazer o teste, porque eu tenho que avaliar, porque eu tenho que avaliar o impacto disso, daquilo.
mas o caminhão tá parado na frente da fábrica e a comida tá descongelando. Ah, tá. Então eu vou fazer de tal jeito, mas depois a gente arruma, beleza? Beleza. Pronto. Gambiarra negociada, cara. Entendeu? E todo mundo concorda que um dia vai arrumar. Esse dia nunca chega. Eu já vi casos em que não chega mesmo. E assim, quando isso acontece, o software fica inutilizável depois de alguns anos, né? O que eu já vi acontecer, ainda mais porque eu sempre digo que eu tive o prazer de trabalhar em empresas pequenas e desorganizadas, que dá muita história pra tirinha, mas é que tipo assim, você tem um prazo absurdo. Você pega e faz uma gambiarra. Quando você vai resolver, você tem um outro prazo absurdo por cima. E outro prazo por cima. Sim. Então, empresa que é movida a prazo absurdo é movida a gambiarra também. Sim, e o software vai deteriorar. E essa é a mesma empresa que está a cada tantos anos refazendo o software porque ele atingiu um nível de dívida técnica tão alto que é impagável. Então, sabe como é que se reconhece isso? Você mexe de um lado, quebra do outro. Mexe de um lado, quebra do outro. Você tem uma equipe de QA maior do que a equipe de dev. E cada versão que vai para produção passa por um ciclo de estabilização que leva meses, às vezes. Porque o software está tão mal feito, está tão ruim, que se você não fizer isso, você corre o risco de ter impacto negativo financeiro no negócio. Então, os custos de produção desse software estão absurdamente altos. Essa é a empresa que fica... que vive fazendo gambiarra. A gente tem técnica para isso, chama Extreme Go Horse. Sim. Né? Que é aquele negócio, né? É a ideia de que se pensou, tá errado. Exato. Certo? Você vai sempre fazer... É o programador que a gente brinca que nunca vai estar desempregado, né? Porque sempre vai ter mais trabalho para fazer, porque ele já... O código de hoje é o bug de amanhã. Que às vezes até o manifesto fala que é diferente da gambiarra, porque a gambiarra você pensa, né? Exato. Então, as maiores responsáveis por essa zona na desenvolvimento de software são as empresas. Não é o programador ou a programadora. É a gestão que não entende como se faz software e que coloca prazo em cima de prazo, em cima de prazo e prioriza as coisas erradas. André, eu já vi empresa que eu falei assim, fui chamado para analisar código e falei, você tem risco de segurança aqui. Você vai tomar uma invasão. Manter um relatório de páginas, a empresa não olhou. Passa alguns meses, perde milhões numa vulnerabilidade, entendeu? Por quê? Porque não sabe priorizar, entendeu? Aí o gestor é demitido, já vi caso de executivo demitido, cara, sabe? E demitido com o meu relatório na mão, sabe? O cara foi avisado. Então, a gente tem um problema muito grave de priorização. Sabe? Tem muita empresa que acha que é muito séria e que está fazendo isso no dia a dia. Isso não é profissional. Isso não é sério. Essas pessoas não estão agindo de forma profissional. E isso tem em várias cadeias de hierarquia. Tem CIO que defende esse tipo de comportamento. Tem diretor, gestor. Isso acontece em várias empresas, em várias cadeias de vários níveis hierárquicos. Isso é amador, cara. Sabe? E a nossa área é feita, sim, de muita gente amadora na gestão. Tem gente amadora no desenvolvimento? Tem também. Certo? Mas esse não é um problema de desenvolvimento, esse é um problema de gestão. Maravilha, bom ter dito isso. E deixa eu te perguntar, tem alguma gambiarra maravilhosa ou algum produto maravilhoso que você se orgulha de ter feito que você lembra assim, pô, eu fiz tal coisa e resolvi, quer contar pra nós? Mas na gambiarra? Ou uma gambiarra ou aquela ideia genial que resolveu um problema e tal. Às vezes eu pergunto no podcast isso. Você lembra de algo memorável, um ponto-chave ou uma gambiarra que tá no coração, aquela que você traz com você? Cara, a gambiarra eu já fiz muita coisa, assim, sabe? De ter que botar, assim... É que eu não posso dar muitos específicos, né? Mudamos os nomes. Porque eu tomo um processo por confidencialidade. Mas eu já mexi, eu já dei muita porrada em banco de dados em produção, né? De tipo, cara, tá com problema, vai demorar para pôr o código, vai e mexe no banco. Entendeu? Já fiz muito isso. Inclusive, já dropei tabela que não podia, só que por sorte isso não foi em produção. Mas eu achava que era. Foi a sorte. Agora, gambiarra, assim, que eu possa comentar, eu acho que eu não lembro. Cara, sabe o que eu gosto? A minha pira é trabalhar com ferramentas para outras pessoas desenvolvedoras, sabe? Sim. É trabalhar ferramentas de linha de comando, trabalhar ferramental de dev, assim, sabe? Isso é legal, então, assim, eu gosto de automatizar. Por isso que ultimamente eu caí um pouco eu tenho me divertido um pouco na área de infra.
sabe? Legal. Porque a área de infra, ela é uma área de dev hoje. Sim, né? O infra é software. Infrascode, né? Code. Infrascode. É divertido pra caramba. Então, assim, você tem eu vou e volto, sabe? E como é aquele negócio dos anos 2000, 90, onde a gente tinha que fazer tudo, né? Então eu mexo com infra desde o começo, assim, sabe? Então eu curto a ideia de eu fazer o software e eu ir levar aquilo até o final, sabe? Então, por exemplo, sabe as coisas que eu gosto, eu tenho gostado de fazer, junto com os clientes da Lambda 3, é ajudar a modelar não só a solução de software mesmo, seja .NET, Java, lá o que for, né? Node e tal, mas modelar até o final, assim, modelar como aquilo vai rodar no Kubernetes, modelar a rede, modelar, sabe? É uma coisa que eu me divirto pra caramba de fazer. Nossa. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu sei que você acompanhou, que eu vi no Twitter, eu não acompanhei tanto, que eu não li a fundo, mas o cara lá do Ruby que tá falando de voltar... O DHH. Isso. De voltar ao básico, voltar algumas coisas que a gente complicou demais. O que você acha disso, cara? Então, DHH, eu gosto de muita coisa que ele fala, eu sigo ele no Twitter, eu acompanho o que ele fala desde o começo lá do Rails, quando o Rails estourou, né? Sim. E o DHH, para quem não conhece, é um dos criadores do Rails, né? Então ele é um cara muito inteligente, tem uma empresa de sucesso ali, é um bom programador, inclusive, também. É inegável as qualidades técnicas do cara. Mas ele é um cara... que tem um jeito de fazer as coisas, entendeu? Sim. Ele é muito opinativo e isso se reflete nas ferramentas que ele constrói. E como ele é um grande influenciador da comunidade de Rails e de outras também, isso se reflete nas opiniões dele e nas ferramentas que ele influencia, né? E isso tem muito a ver com o Rails. O Rails é assim, né? Então, lá atrás, quando o Rails foi um dos grandes responsáveis pela popularização dos testes de unidade. Só que boa parte dos testes de unidade no Rails não são de unidade. Eles são testes integrados ao banco. Isso não é um teste de unidade. Né? Então, quando você faz lá um teste com Active Record lá no Rails e tal, aquele teste está batendo no banco. Né? Ou até, às vezes, você pode estar até abstraindo o banco, mas não é um teste de unidade. Né? O DHH vem desde aquela época defendendo coisas que fogem do que funciona para todo mundo, mas que funcionam para ele. Entendeu? Então, eu não vou dizer que as coisas que ele defende não funcionam para ele. Eu tenho certeza que elas funcionam para ele. Isso não quer dizer que elas vão funcionar para todo mundo. Então, agora a última... Então, assim, já teve horas onde ele veio falar que acho que TDD não funcionava, o teste de unidade não funcionava, alguma coisa assim. E teve algumas lives sobre isso uns anos atrás, não sei se você se lembra. E foi meio vergonha alheia, ele nessas lives, né? E eu acho que era com o Kent Beck as lives, eu não tenho certeza. Mas recentemente ele veio com mais uma que foi falar que o TypeScript não era legal e que eles reverteram uma biblioteca que eles tinham feito e tiraram o TypeScript e colocaram só JavaScript, né? O que é fácil de fazer porque o TypeScript já era JavaScript idiomático, inclusive, né? E assim, cagada, minha opinião, né? Eu não duvido da capacidade da equipe da empresa dele de fazer isso funcionar, mas eu acho que isso vai trazer uma série de desafios para eles e de problemas, né? Porque eu tenho plena convicção e eu tenho plena experiência, eu tenho muita experiência com isso, de que projetos de grande escala com JavaScript são difíceis de manter sob controle. Entendeu? O TypeScript ele ajuda a manter esses projetos sob controle. Dá para manter sob controle? Dá, mas ele vai trazer os mesmos desafios de um projeto feito com PHP ou com Ruby, ou, né? Que é a característica de um projeto com uma linguagem dinâmica. Você tem que ter muito peso em teste de unidade, né? Testes em geral, na verdade, não só de unidade, né? E no Ruby isso é especialmente problemático porque o Ruby permite monkey patching, que o JavaScript não permite. Então, cara, é muito louco. Você pode ir lá no Ruby e mudar, esse objeto vai ter tal comportamento diferente e tal. Então, tem hora que o código está fazendo um negócio que você não sabe de onde veio aquilo, sabe? O Ruby e isso rola muito em código com Rails mais moderno, né? Lá nos princípios, quando a gente fazia código com Rails em 2008, 2009, né? Existia um verniz de profissionalismo em volta do Rails. Depois ele popularizou e isso aí ficou popular, foi pra zona, né? Então, assim, o JavaScript também permite um pouco disso, né? Sim. Fazer um pouco de monkey patch, mas não tanto quanto o Ruby. Então, é problemático,
pra caramba. Aquele artigo que ele fez no blog lá da empresa, tal, ele não é um artigo que você pode virar e falar assim, tá, eu vou fazer isso na minha empresa. Não faça. Tem que ter uma maturidade para avaliar, né? Tem. E eu argumentaria que para a maioria mesmo para as empresas maduras, para a maioria das empresas maduras, aquilo não vai funcionar. Elas vão ser mais produtivas e elas vão ter mais resultados se elas trabalharem com o TypeScript. O TypeScript existe por um motivo, né? Então é isso. Eu acho que assim, não é todo projeto que precisa de TypeScript, projetos menores não precisam, eu acho. Mas a partir de um certo tamanho de base de código, o TypeScript vai fazer diferença, sabe? E não é à toa que tem um monte de empresas grandes pra caramba que estão usando, sabe? Não que empresa grande seja muita referência pra muita coisa também, né? Mas ele ajuda a domar um código dinâmico, sabe? Então, em resumo, o DHH é um cara legal, leio as coisas que ele escreve, mas você sempre tem que pegar o que ele escreve e botar o teu julgamento em cima. Mas isso não é verdade pra todo mundo também? Eu acho que volta lá no que você falou no começo, cara, que uma equipe de um jeito, se muda ela de empresa já não é a mesma coisa. Você tem a sua equipe, você tem a sua realidade. Eu tenho conhecidos meus que trabalham com desenvolvimento web que usam o FTP, cara, porque botam um Apache, um PHP, sobe um FTP igual fazia nos anos 2000 e tá funcionando. Cara, enquanto funciona pro cara, vou julgar? Não vou julgar, cara. Tem soluções melhores, mas assim, até aquilo virar um problema... Por que você vai mexer? Sendo bem sincero, a empresa está funcionando, está dando resultado e tal. Eu acho que a discussão é de custo de oportunidade. A empresa poderia estar funcionando melhor? Talvez. Mas aí não é a minha empresa. Eu não estou no dia a dia dela. Enquanto eu não for chamado para olhar, eu não posso dizer, entendeu? Enquanto eu não me envolver com o cenário de negócio daquela empresa, eu não posso falar, certo? O que eu poderia dizer cara, talvez você pudesse ganhar um pouco em produtividade e ter mais resultados se você observar o que tem de mais novo. Mas é possível que não, vai saber. Eu não estou lá para dizer, né? Então, assim, depende muito do contexto de negócio de cada empresa, depende de onde você está, depende de um monte de coisa, sabe? Eu já passei da idade de falar que a minha solução é a melhor. Aliás, isso que eu falei pro DHH, eu sugiro que as pessoas façam com o que eu falo. Eu tenho uma opinião super forte, assim, sempre tive. Sempre fui, tipo, as pessoas estão ouvindo a gente agora, vão ver isso, né? Eu falo, não, isso aqui é melhor do que aquilo. Beleza, pega o que eu tô falando e desafia. Não pega, o Giovanni falou então tá certo. Não. Cara, bota na tua realidade e vê se faz sentido pra você. Sabe? A gente tem que agir com tudo, pra tudo na vida tem que ser assim, sabe? Bem isso. E nosso tempo está chegando ao fim, mas ainda temos um tempinho ainda. Só queria fazer aquele reforço, queria agradecer ao pessoal do TDC que cedeu aqui a estrutura. Estamos no meio do TDC Business em São Paulo. Tá muito legal aqui, tem um monte de coisa bacana. Inclusive tem até pintura de rosto que eu pintei aqui do lado. Agora que eu me toquei que está aparecendo na câmera aqui, parece uma tatuagem, mas não, é só uma pinturinha, pasta d'água. E deram os cartões pra gente organizar o episódio de hoje, né? Foi muito importante pra gente poder comentar sobre o que a gente ia falar. Cara, mas eu gostei muito do que você falou, muito bom o jeito que você trouxe, assim, acho que traz uma clareza, uma suavidade legal. Queria te pedir, cara, aproveita olhando para a câmera. Não precisa olhar, não. Mas assim, o pessoal que está começando na área, ou o pessoal que já está em gestão, que você trouxe algumas questões ali de que a gestão que tem alguns problemas, aprender melhor e tal. Que caminho que você indicaria assim para, tipo, eu quero aprender a fazer direito? Qual que seria um norte? O norte é o desenvolvimento ágil, né? Feito direito. Então, assim, o problema do desenvolvimento ágil é que, como todo processo, que ele vai trazer uma série de processos, ele vai trazer junto uma mudança cultural. Se você não trabalhar a mudança cultural, ele não vai funcionar. Ele vai expor todos os seus problemas. E aí tem um valor no Extreme Programming chamado coragem. É um dos valores do Extreme Programming. Se você não tiver coragem para desafiar o seu jeito confortável e errado de fazer as coisas, você não evolui, né? Então, eu acho que o grande norte é o desenvolvimento ágil, tanto no que toca na parte de gestão, quanto na parte de engenharia. Então, como não dá para ir muito além num episódio de podcast, né? Então eu acho que o norte é o desenvolvimento ágil. E disso vai se desdobrar
um universo. E aí vai. Aí são vários episódios que a gente teria que gravar para poder falar sobre isso. Podemos depois. Então fiquem atentos aí, se vocês querem mais, podem mandar mensagem e falar, queremos mais do Giovanni e tal, e a gente chama ele de volta e tal. Beleza. Deixa eu te pedir então para deixar os seus contatos para shows, mensagens, onde o pessoal te encontra, diz aí pro pessoal. A melhor maneira de falar comigo é no Twitter, no arroba, o cheater, agora é o cheater, né? Só vou dar uma dica, não mandem mensagem direta para ele em dias de evento, enquanto ele tá fazendo um monte de palestra, que ele não responde na hora. Eu demoro. O Twitter é ruim para entregar mensagem direta, né? Mas elas estão abertas, então quem quiser falar comigo pode mandar que eu respondo todas as mensagens, mas as diretas, porque o Twitter demora para mostrar, eu acabo demorando para responder, né? Várias respostas minhas começam com foi mal, só vi agora. Né? Sim, e sem contar quando não é da sua lista, cai nas solicitações que nem notifica. Exato, não notifica. Mas se mandar mensagem aberta é mais fácil de ver, porque ele avisa na hora. Então a melhor maneira é falar comigo no Twitter, que é @GiovanniBassi. No LinkedIn eu uso pouco. LinkedIn eu quase não tô lá, a pessoa me manda contato, eu não falo lá, não publico nada lá. Eu sei que muita gente usa, mas eu não uso. Então, mesmo que você me ache lá, eu não sou o melhor lugar, mas enfim, é isso. Maravilha. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente. Repetindo, podem encontrar o podcast no podcast.developerslife.tech. Vocês podem apoiar também o projeto, a gente tem um apoia-se /vida de programador, sim, lá é o nome antigo ainda. E vocês podem entrar em contato comigo como programador real em quase todas as redes, estou lá. Valeu, Giovanni, muito obrigado. E até mais para todo mundo. Valeu. Tchau. Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta. Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC.